cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Ray Bradbury, que foi um escritor e roteirista norte-americano, nascido em Waukegan, no Illinois, em 1920 e falecido em Los Angeles, na Califórnia, em 2012. Escreveu fantasia, ficção científica e horror, sendo conhecido principalmente pelo romance Fahrenheit 451 e pela coletânea de ficção científica Crônicas Marcianas. Ray Douglas Bradbury nasceu em Illinois, nos Estados Unidos, em 22 de agosto de 1920, filho de Leonard Bradbury e Esther Moberg Bradbury, que era uma imigrante da Suécia. O seu nome do meio, Douglas, foi dado em homenagem ao autor Douglas Fairbanks. O rei teve 3 irmãos. Em 1916 nasceram os gêmeos Leonard e Samuel, mas o Samuel morreu aos 2 anos de idade. A sua irmã Elizabeth nasceu em 1926, mas morreu também um ano depois de nascer. O Bradbury cresceu no meio de uma família numerosa, na localidade de Waukegan. A sua tia costumava ler contos para ele quando ele era criança. E este período formativo foi fundamental para o futuro escritor. Em muitos dos seus contos, a cidade de Greentown, no Illinois, é a cópia da Waukegan. A sua família costumava viajar muito pelo interior dos Estados Unidos, devido ao trabalho do seu pai, que era técnico de instalação de linhas telefónicas. Este chegou a perder o emprego em 1932, mas conseguiram finalmente estabelecer-se em Los Angeles, na Califórnia, no ano de 1934. Bradbury estudou no 1º e 2º grau quando a família residia em Tucson. Depois, já em Los Angeles, ele completou o 2º grau na Los Angeles High School, onde foi um membro ativo da companhia de teatro escolar. Aos 12 anos, Bradbury começou a escrever contos tradicionais de horror e tentou imitar o estilo do Poe, do Edgar Poe. Outro autor que o influenciou nessa época foi Edgar Rice Burroughs, em especial a sua saga marciana, com o personagem John Carter. Além de escrever, Bradbury também gostava de ilustrar as suas histórias. O Bradbury não pôde fazer estudos superiores, mas esse facto não o impediu de continuar a estudar por conta própria e se tornar um dos grandes escritores de ficção científica da chamada Era Dourada, e de se tornar escritor, ensaísta, poeta e roteirista. O seu primeiro pagamento como escritor foi aos 14 anos, quando o George Burns comprou uma das suas piadas para o seu programa de rádio, o Burns and Allen. Adolescente em Beverly Hills, o Bradbury visitava com frequência o seu amigo e mentor, o escritor de ficção científica Bob Olson, onde compartilhavam ideias e trocavam textos. O rei trabalhava durante o dia nas ruas com Mardina ou então fazendo ilusionismo. Ele gostava muito de ser ilusionista. E à noite frequentava a biblioteca pública, onde lia autores como H.G. Wells, o Jules Verne, o Edgar Allan Poe. O rei citava com frequência que estes escritores foram as suas principais influências literárias. Em 1936, com 16 anos de idade, num alfarrabista em Hollywood, descobriu os encontros da Sociedade de Ficção Científica de Los Angeles, dos quais começou a participar todas as quintas-feiras à noite. O Bradbury estava encantado com o glamour de Hollywood e era comum ver o jovem rei andar de skate
pelas ruas de Hollywood, na tentativa de conhecer algum ator famoso. Morava a poucos quarteirões do Fox Upton Theatre, na Western Avenue, em Los Angeles, e dos estúdios da MGM e da Fox, e era frequentador assíduo desses locais. Com o seu skate, o rei ficava por vezes um dia inteiro à porta dos estúdios, ou entrava nos restaurantes onde as estrelas do cinema costumavam ir almoçar. Foi assim que ele conseguiu autógrafos de Cary Grant, de Marlene Dietrich e da Mae West, por exemplo. O seu primeiro conto publicado foi Ollerbockens Dilemma, que em português seria O Dilema de Ollerbocken, no fanzine Imagination, do Forrest G. Ackerman, que foi publicado lá em janeiro de 1938. Ora, não sei se sabe o que é uma fanzine. Uma fanzine, portanto, é uma revista geralmente assim, enfim, não muita qualidade, produzida por amadores, para os fãs de um determinado artista ou de um determinado grupo, ou até mesmo só como forma de entretenimento, sobre um género, qualquer coisa de que gostem. Pronto. Então, em julho de 1939, o Ackerman deu ao jovem Bradbury, então com 19 anos, dinheiro para que pudesse ir à primeira convenção de ficção científica, em Nova York, e ajudou-o a criar um fanzine próprio chamado Futuria Fantasia. O rei escrevia todos os assuntos do seu fanzine, limitado a no máximo 100 cópias. Entre 1940 e 1947, contribuiu para a revista de cinema de Rob Wagner, chamado Script. O Bradbury parou de ler livros de ficção científica por volta dos 20 anos para penetrar numa literatura mais ampla, tendo lido Alexander Pope e John Donne. O rei tinha acabado de se formar no ensino médio quando conheceu o Robert Heinlein, que na época tinha 31 anos, em cuja obra ele se inspirou para buscar o lado humano e não o tecnológico nos seus livros. Agora, já adulto, o rei Bradbury lia muitas revistas, como Astounding Science Fiction, lendo contos publicados por Heinlein, pelo Arthur C. Clarke, Theodore Sturgeon e A.E. Van Vogt. Então, por ter problemas de visão que exigiam o uso de umas lentes grossas nos óculos, o rei foi rejeitado para o serviço militar durante o tempo da Segunda Guerra Mundial, o que lhe deu bastante tempo para escrever, inspirado por personagens como o Flash Gordon e o Buck Rogers. Em 1939, o Bradbury ingressou numa sociedade de roteiristas comandada por Lorraine Day, onde escreveu várias peças, tendo chegado a atuar em algumas delas. Decepcionado com o seu próprio trabalho, então o rei deixou de escrever peças e só voltou a trabalhar em peças de teatro cerca de 20 anos depois. O seu primeiro trabalho, pago, foi o conto Pendulum, escrito em parceria com Henry Heiss e publicado na revista Super Science Stories de novembro de 1941, que lhe rendeu $15. A sua primeira história, então a solo, pela qual recebeu $13,75, foi The Lake, que em português seria O Lago, que foi editada em 1922, onde ele então definiu o seu estilo de escrever ficção científica, com uma pitada de terror e de suspense. Aos 24 anos, no ano de 1924, ele pôde então tornar-se escritor a tempo inteiro. O seu conto Homecoming, que em português seria Regresso a Casa, de 1946, foi rejeitado pela Wired Tales, mas o rei submeteu
esse conto na revista Mademoiselle, que era uma revista feminina publicada pela primeira vez no ano de 1935, cujo assistente editorial era o jovem Truman Capote. Então o Capote encontrou o conto numa pilha de rejeitados e resolveu publicá-lo, tendo então o conto ganhado o prémio O Henry no ano seguinte, em 1947. Em 1947, o Bradbury casou-se com Margaret McClure, com a qual teve 4 filhas, a Susan, a Ramona, a Bettina. Esta foi roteirista depois na televisão. E a Alexandra. O rei nunca tirou a carta de condução e usava geralmente os transportes públicos ou então andava de bicicleta nas suas deslocações. E nesse ano de 1947, no mesmo ano em que se casou, ele publicou Dark Carnival, que em português seria Carnaval, enfim, sombrio, ou Carnaval escuro, ou Carnaval negro, que era uma coleção de contos de terror, obra que passou despercebida pela crítica. Mas foi depois, então, apenas com a publicação de Martian Chronicles, esta que sim está traduzida em português com o nome Crónicas Marcianas, né, traduzida à letra, e que saiu no ano de 1950, que era uma coletânea de 26 contos que o Bradbury passou então a figurar entre os principais escritores de ficção científica da época. No entanto, nunca gostou de ser citado como um autor de ficção científica. Interessante. Ele gostava era de ser considerado um autor de fantasia. No entanto, numa biblioteca em Los Angeles, conheceu o escritor britânico Isherwood, a quem Ray ofereceu uma cópia das Crónicas Marcianas, o que gerou, então, do Isherwood uma resenha extremamente positiva para o autor. Na Biblioteca Powell, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, numa sala de estudos em que os estudantes universitários pagavam para utilizar as máquinas de escrever, lá da biblioteca, o Bradbury escreveu lá o seu famoso conto The Fireman, o bombeiro, que então saiu em 1951, que tinha aí nessa altura 25.000 palavras. Mas depois o rei ampliou esse conto para o dobro e foi depois publicado no ano de 1953 com o título Fahrenheit 451. Portanto, em inglês, bem, Fahrenheit 451, né? Que viria a tornar-se a sua obra mais famosa. O rei gastou lá nas máquinas de escrever, para escrever o conto, $9,80 lá para poder usar as máquinas de escrever lá da biblioteca. No ano de 1951, o rei publicou também, além, portanto, do conto Fireman, publicou uma coletânea de contos que se chamou The Illustrated Man, que está traduzido em português com o nome O Homem Ilustrado. É uma obra muito peculiar porque contém uma série de histórias sobre o passado e o futuro, cada uma delas baseada numa das tatuagens, né, que cobriam completamente o corpo, ricamente adornado de ilustrações lá do homem ilustrado. Portanto, acabamos por não saber bem se devemos chamar uma coletânea de contos ou um romance, dado que a personagem principal é sempre a mesma, não é? Embora sejam histórias autónomas e independentes. Ao todo, o rei publicou durante toda a sua vida mais de 30 livros, 600 contos e numerosos poemas e ensaios. Entre as suas obras encontram-se a coletânea de October Country, que é uma versão atualizada e expandida do Dark Carnival, e que esta saiu então em 1955. O romance Dandelion Wine, que não está publicado em Portugal, mas está publicado no Brasil, com o título Licor de Dente de Leão, e que saiu no ano de 1957. A coletânea Medicine for Melancholy, seria um remédio para a melancolia, que saiu no ano de 1959, que julgo que não está editado em Portugal. O romance Something Wicked Does
Way Comes, que está em português Algo Maligno Vem Aí, e que saiu no ano de 1962. Depois a coletânea I Think the Body Electric, que em português se chamaria Eu Canto o Corpo Elétrico, e que saiu no ano de 1969, mas também julgo que também não está traduzido. Pois o romance Death is a Lonely Business, este sim traduzido para, em Portugal com o nome A Morte é um Ato Solitário, que é de 1985. Outra coletânea de Toynbee Convector, o Convector de Toynbee, que saiu no ano de 1988. Esta foi uma das suas, talvez a sua última obra mais marcante, mas que eu julgo que eu tenha conhecimento não está traduzido em Portugal. Depois, o romance Graveyard for Lunatics, este traduzido em Portugal com o nome Um Cemitério para Lunáticos, que saiu no ano de 1990. Depois, um ensaio chamado Zen and the Art of Writing, que em português está traduzido com o nome O Zen e a Arte da Escrita, que é de 1990. A coletânea Driving Blind, que em português tem o nome Conduzindo às Cegas, que é de 1997. Ainda mais o romance From the Dust Returned, que em Portugal tem o nome Regresso às Cinzas, que saiu em 2001. Também o romance Let's All Kill Constance, que está traduzido em Portugal com o nome Vamos Todos Matar Constance, que é de 2003. E, por fim, a coletânea One More for All Road, que é de 2002. Esta não, julgo que não está traduzida em Portugal. Além dos seus livros, contos e ensaios, daqui eu, portanto, citei os principais, o rei também fez adaptações cinematográficas, como, por exemplo, o roteiro do filme Moby Dick, que foi dirigido por John Huston em 1956. Criou roteiros para filmes de animação, como o Icarus Montgolfier Wright, de 1962, que este foi nomeado para um Oscar, e tem muitas contribuições para a televisão, como por exemplo The Halloween Tree. Este depois deu um livro que está traduzido em Portugal e que tem o nome A Árvore do Halloween, que é de 1972, e que ganhou um Emmy, bem como outros trabalhos relacionados. Em abril de 2002, o Ray Bradbury viu uma estrela colocada em sua homenagem no famoso Passeio da Fama de Hollywood, pelas suas contribuições para a ficção científica na literatura, no cinema e na televisão. No ano de 1999, o Bradbury sofreu um AVC, que o deixou parcialmente paralisado e dependente de uma cadeira de rodas. Apesar então das limitações físicas, ele não deixou de escrever, chegando a publicar um ensaio para The New Yorker sobre as suas inspirações para escrever. Foi membro ativo de vários eventos de ficção científica até o ano 2009, quando então ele decidiu aposentar-se e não escrever mais. A Margaret McClure, a sua esposa, Maggie, morreu no ano de 2003, após um casamento que durou mais de 50 anos. Por sua vez, o rei Bradbury morreu no dia 6 de junho de 2012, em Los Angeles. Tinha então, na altura, 91 anos, após uma breve doença, e foi sepultado no cemitério Westwood Village Memorial Park, lá em Los Angeles. A seu pedido, a sua lápide funerária contém somente o epitáfio: autor de Fahrenheit 4051. A sua biblioteca pessoal foi doada para a Biblioteca Pública de Waukegan, portanto, a sua terra natal. Entre os inúmeros prémios que o rei recebeu durante toda a sua carreira, encontram-se os mais importantes prémios da ficção científica, os famosos Nebula e Hugo. O prémio National Medal of Arts, do ano 2004, e um prémio dos diretores da National Book Foundation
pelas suas incalculáveis contribuições para a literatura americana. Muitas das histórias e novelas do Bradbury têm sido adaptadas para o cinema, para a rádio, para a televisão, para o teatro e para a banda desenhada, claro. O próprio Bradbury apresentou, de 1985 até 1992, uma série de TV chamada The Ray Bradbury Theatre, para a qual ele adaptou 65 das suas histórias. Cada episódio começava com uma gravação do próprio Bradbury na sua sala, a recordar os momentos da sua vida que lhe deram as ideias para aquelas histórias, para a respectiva história do respectivo episódio. Outra realização que merece um certo destaque é uma série de 13 gravações em áudio de histórias famosas do Ray Bradbury, com cerca de 30 minutos cada uma. Chamam-se Bradbury 13, portanto, Bradbury 13, não é, em português, e foi produzida em 1984 pelo Michael Donat, da Brigham Young University, em colaboração com a National Public Radio. O próprio Bradbury era responsável pela voz da abertura de cada episódio, de cada podcast, né? Chamaremos-lhe hoje assim. Episódios desta série ganharam um prémio Peabody e 2 prémios Gold Cindy. A série nunca foi produzida em CD, mas continua a ser muito divulgada pelos fãs através das redes sociais. E podem ser ouvidas, por exemplo, no YouTube. Eu já ouvi uns bocadinhos. Ora bem, e depois disto eu gostaria então de vos falar dos livros do Ray Bradbury que tenho e que andei a ler ou reler esta semana. Eu tenho aquele livro de contos chamado Teremos Sempre Paris, que é uma recolha de contos diversos que andavam espalhados e que então foram reunidos nesta coletânea, e tem contos bastante interessantes, que são de facto todos eles bastante reveladores do estilo de escrita e dos temas preferidos pelo Bradbury. A explicação que ele dá numa introdução que escreveu para este livro é em que ele diz que os contos aqui reunidos foram criados por 2 pessoas, que é o eu que observa e o eu que escreve. Estes 2 seres coexistem dentro de mim e têm vivido sobre um letreiro pendurado por cima da minha máquina de escrever há mais de 70 anos. Diz: não penses, faz. E diz: não pensei em nenhum destes contos. Eles são explosões ou impulsos. Por vezes são enormes explosões de ideias a que não consegui resistir. Outras vezes são pequenos impulsos que fui ajudando a crescer. Efetivamente são uns assim, bastante compridos e outros muito pequenininhos. Alguns só com 2 páginas. Ele diz que o preferido dele é o Massinello Pietro, que é logo o primeiro que está aqui e que ele escreveu há muitos anos, diz ele, quando tinha 20 e poucos anos e que vivia em casas alugadas na Baixa de Los Angeles. Diz que ele e o Massinello Pietro, que existiu, que se tornaram amigos, e então ele tentou proteger o Massinello da polícia e ajudá-lo quando ele depois foi levado a tribunal. Portanto, diz que o conto tem basicamente muitas coisas que correspondem de facto à realidade que aconteceram entre ele e o Massinello Pietro, mas claro, evidentemente, tudo romantizado. E que ele diz que praticamente só tive que o escrever. Pronto, e os outros foram surgindo ao longo da vida, da juventude, depois da meia-idade, até à velhice, diz ele, até à velhice. Portanto, foram uma paixão e que foram, portanto, escritos ao longo da vida. É uma coletânea de contos bastante interessantes, muito estranhos, a maior parte deles com histórias assim, muito estranhas, fantásticas,
fantasmagóricas mesmo e típicas mesmo desta literatura do fantástico e da ficção. Uh, alguns mais ficção científica, outros mais fantasia. Depois tenho o que não podia deixar de ter e não podia deixar de ler. Aliás, já tinha lido e agora reli o Fahrenheit 451. O Fahrenheit 451 é, de facto, uma das obras, se não a obra mais importante do Bradbury. É uma obra-prima do fantástico e da ficção científica. É passado daqui a uma quantidade de séculos, onde há uma ditadura feroz que manda destruir todos os livros. As pessoas que são encontradas com bibliotecas em casa são presas ou são muitas vezes queimadas dentro da sua própria casa, juntamente com a casa e a biblioteca. Isto tudo para exemplo público de todos os cidadãos, para que ninguém se atreva a ter e a ler livros. O livro é um objeto rigorosamente proibido. Porque o livro é um veículo disseminador da cultura. É um veículo que conserva o passado, conserva uma história da humanidade. E eles não querem isso. Eles querem a humanidade nova que eles desejam e não querem nada com o passado. Naquele tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, as casas já não ardiam. Estavam todas cobertas, as paredes, assim como produto incombustível. E por isso os bombeiros deixaram de ser necessários. Já não havia incêndios. E então os bombeiros foram transformados em queimadores de livros. É o caso do personagem principal do livro, que se chamava Montag. Então, Montag era um bombeiro e gostava da sua profissão. Adorava ver a chama, os incêndios, aquilo tudo a arder. Até que começou a descobrir livros. Quando iam chamados para ir a acender um incêndio, ele ia desviando livros. E pouco a pouco, foi criando uma pequena biblioteca lá em casa. Ele tentava não os ler, mas de vez em quando a curiosidade levava-os a abrir um livro e lia uma linha, um parágrafo, e aquilo ficava a matutar na sua cabeça. Até que ele veio a ser descoberto e então viu a sua casa queimada. Ele não chegou a saber quem foi que o denunciou. Presume-se que ou foi uma das vizinhas, sobretudo uma senhora, que não podia com ele, não gostava dele, ou mesmo a sua, e é o mais provável, a sua própria esposa. Porquê? Porque as pessoas tinham medo, tinham o terror de que eventualmente se viesse sequer a desconfiar de que podia ter um livro em casa, de que podia gostar de ler. E então ela, com medo, tê-lo-á denunciado. E um dia a sua equipa, ele próprio, mais o seu chefe e mais outros 2 companheiros, vieram queimar a sua própria casa. Entretanto, ele já tinha feito conhecimento com um senhor, um idoso, antigo professor universitário, que ele não tinha livro, não podia ser condenado, mas tinha um segredo. E depois esse segredo aparece no final do livro. E isso é, de facto, o mais importante e a grande maravilha deste romance. É que muitas pessoas cultas começaram a reunir-se e a fugir das cidades e a viver no campo depois de lerem alguns livros, dos livros mais importantes da história. E então essas pessoas tornaram-se bibliotecas ambulantes. Cada um deles tinha um ou vários livros gravados no seu cérebro. E então a esperança deles é que um dia o regime caísse e depois
pudessem ditar esses livros e passá-los outra vez a escrito. Era o sonho daquele grupo. E o Montag depois conseguiu fugir e reunir-se a um desses grupos e tornar-se então um resistente. É uma obra fabulosa que se lê muito bem e que é digna de ser lida por toda a gente, mesmo por aqueles que dizem que não gostam de ficção científica, que acham isso muito estranho, muito fantástico, que não gostam de coisas mais reais. Este livro, embora seja fantástico, mas é um livro que vale mesmo muito a pena ler e que eu aconselho que todos leiam. E pronto, olha, é o que eu tinha preparado para vos falar hoje sobre o Ray Bradbury, um dos grandes mestres da ficção científica, da fantasia e do horror. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje. E pronto, se tiver vida e saúde, se Deus me permitir, que eu já sou muito idoso, para a semana cá estarei de novo para vos falar sobre outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!